Oi, Mike. Beijão, meu amor. Bem-vindos todos. Vou esperar mais um pouquinho para as pessoas entrarem. Nesse sábado que a gente foi agraciado com um calorzinho depois de um frio intenso. Acho que hoje eu vou conseguir ver os comentários em tempo real. Oi, Mike. Um grande beijo, saudade de ti. Te acompanho pelas redes sociais, com tua escola, com aulas de dança bem legais. Teve as festas. Gente, eu tô tentando aqui ainda ver como é que eu vou fazer para ver os comentários. Esse é o momento de ter a ajuda dos universitários. Não aparece aqui para mim. Vamos ver. E que a Madá também entrou. Luizinho. Luizinho, um abraço, meu querido. Saudades de ti. Acompanho só as delícias que a tua esposa faz sempre. Madá, que saudade. Menina, me lembro do meu consultório, me lembro de ti. Muita saudade. Beijo. Bom ver que o Douglas está aqui contigo agora. Agora eu tô conseguindo ver os comentários. Espero que agora dê certo. Eu tô olhando no notebook porque aqui no meu celular não sei por conta de que ele não aparece o chat. Apareceu só na primeira live que eu fiz e depois nunca mais apareceu. Mas aí eu vou acompanhando aqui pelo meu notebook. Certo? 4:04, vou esperar mais meio minutinho e daí a gente já começa
Hoje, quem aí é empoderada, empoderado, o que será que significa isso? A gente vê tanto falar hoje em empoderamento feminino, empoderamento da mulher, empoderamento gay, empoderamento da negritude, vários segmentos levantando essa bandeira do empoderamento. A contextualização que eu venho fazer, ela é um pouco mais ampla, né? Como a gente pode trazer esse empoderamento, cada um de nós, todos nós, para todos os dias na nossa vida. Como a gente faz isso? Porque várias bandeiras são levantadas e elas são necessárias em alguns momentos, porém, se a gente tivesse um empoderamento total da nossa vida, essas bandeiras talvez já não tivessem mais tanta necessidade quanto hoje ainda a gente vê que é preciso, né? Então, título da live: você é uma pessoa empoderada da sua vida? Você se sente empoderado ou empoderada para viver o dia a dia? O que é ser empoderado? E daí a gente pode ver assim, ó, empoderamento. Empoderamento tem a ver com poder, e cada um de nós tem um enorme poder. Só que vamos abrir um pouco a palavra poder, porque poder a gente se acostumou muito com a questão de fulano tem poder, tal país tem poder, ai, como algo que não é tão bom, como algo que só uma pessoa, só um representante pode ter. E na verdade cada um de nós é totalmente empoderado. Por isso que nós temos o livre-arbítrio, porque cada um de nós tem o poder, e na Access Consciousness a gente não trata como poder, mas sim como potencialidade, como potência, aquela potência que cada um de nós tem e que se deixasse aflorar, nós viveríamos num mundo tão melhor, num mundo onde essas barreiras, essas bandeiras que eu comecei falando, elas não seriam necessárias, porque o respeito existiria, porque o amor prevaleceria, o respeito também prevaleceria, a gratidão prevaleceria, a liberdade de expressão. E liberdade de expressão, minha gente, não é assim, agora eu vou fazer o que eu quero, vou sair pra rua, vou fazer isso, aquilo outro para escandalizar as pessoas, para dizer que eu sou livre. A pessoa que faz isso não é livre, ela tá
querendo ter aprovação, a validade, a validez pelas outras pessoas. Isso não tem nada a ver com liberdade. E do meu ponto de vista, é muito disso que a gente vive hoje, né? Por não dar valor a esse potencial enorme, a esse poder enorme que cada um de nós tem, que as pessoas ficam batendo cabeça. E como o ser humano necessita estar em grupo, se sentir aconchegante num grupo, essa potência ela é muitas vezes diminuída, ignorada, porque para fazer parte desses grupos, tu não pode ser o melhor de ti, porque daí aflora a competição. Então, assim, no mundo melhor, onde cada um de nós é a potencialidade que veio para ser nesse mundo, a competição ela cai por terra. Porque eu sou o melhor de mim, ninguém é igual a eu, Carla. Ninguém é igual. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou pior do que ninguém. Eu simplesmente sou a minha potencialidade. E essa minha potencialidade contribui assim imensamente para o nosso amado planeta Terra, que eu agradeço a cada dia por nos dar tudo que esse planeta nos dá, e que a maioria é tão ingrata, só reclama, nada tá bom. Tem uma galera aí até que levanta a bandeirinha falando em preservar o planeta, mas só sabe fazer furduns. Contribuir realmente para o planeta Terra não contribui. Porque precisa ficar loqueando, precisa reclamar, precisa se indignar, precisa ir contra os contras, né? Tem gente que é contra, não sabe nem o que. Porque na real é contra si mesmo. Porque ao invés de estar usando todo esse potencial, todo esse poder, toda essa potencialidade para algo melhor, só tem que ir contra. Deixa eu ver. De vez em quando eu olho para cá para eu poder ver se tem mais algum comentário. E então, assim, a nossa vida poderia ser muito, muito, muito melhor se cada um de nós olhasse para dentro da gente. O que é meditar? Quando a gente medita, a gente está se empoderando. Se empoderando de quê? Da nossa própria vida. Da grandiosidade que é a nossa vida. Porque cada um de nós tem o seu valor aqui. Isso, gente, é tão importante que cada um de nós se conscientize da importância que cada um de nós tem aqui nesse planeta. Cada pedrinha que tem aqui é extremamente importante. Cada árvore, cada pé de flor, cada animal que tem aqui. Cada um de nós tem a sua importância. Cada um de nós é uma grande potencialidade. E daí eu faço mais uma perguntinha. E
Quem se sentir à vontade de colocar aqui um comentário, por favor, faça. Porque às vezes é bem chato ficar só falando. Por mais que eu ame falar. O que é mais saudável nos diversos aspectos, e daí a gente coloca assim, ó, emocional, espiritual, físico, sentimental, para ti. O que é importante na tua vida? O que realmente é importante? E nesse sentido é importante a gente ser verdadeiro com a gente mesmo e valorizar aquilo que o nosso ser diz que é verdadeiro e não aquilo que a gente tem que provar para os amigos, para a família, para os colegas de trabalho, para a sociedade, para o raio que o parta. Porque tem tanta gente sobrevivendo nesse mundo, tem tanta gente que não sabe nem por que tá aqui. Tem tanta gente que acha que estar aqui agora, nesse momento, é pura sofrência, que é simplesmente se matar trabalhando. Agora a gente tá numa época que as pessoas até muitos não estão conseguindo trabalhar, né? Mas que é se matar trabalhando para receber um salário miserável para pagar as contas. Para muita gente, essa é a história que foi contada, e isso não é verdade. Isso não é verdade. A realidade da minha vida, quem cria sou eu. A realidade da vida de cada um de nós, quem cria é cada um de nós. Então assim, ó, mas a minha vida inteira, porque minha mãe, meu pai me ensinaram, meus avós me ensinaram, os professores me ensinaram, a sociedade ensina que é isso. E quanto disso tudo que a gente aprendeu, a gente questionou. Sim, porque desde lá da criança a gente aprendeu que não pode questionar, né? Simplesmente as coisas foram enfiadas dentro da nossa cabeça e a gente que aceite. Eu não entendo por que isso acontece comigo. Começa a se perguntar. Começa a perguntar para si mesmo se isso é verdadeiro, se isso realmente é importante na tua vida. Porque a gente não se dá nem a chance de se perguntar sobre a nossa própria vida. Porque muito foi dito que se tu olhar muito pra tua vida, porque tu é egoísta, tu é egocêntrico, tu é isso, tu é aquilo. Deixa eu ver aqui, ó. O Mike. Um abraço, Marney, de Viamão. Amadá. Ser verdadeira comigo mesma. Nossa, Amadá, assim, ó, o acompanhamento que eu tenho contigo é tão lindo. Tem que cuidar para não chorar. É tão lindo porque assim, de ver como tu cresceu como pessoa e o quanto tu tá sendo uma contribuição para quem tá à tua volta. Sabe que às vezes a gente não se dá conta, mas eu percebo muito bem o quanto tu tá fazendo de bem para as pessoas à tua volta. Nem todo mundo recebe. Nem todo mundo enxerga, vê. Mas é muito lindo isso que tu tá fazendo.
Tu tá espalhando o amor, tu tá espalhando a alegria, tu tá espalhando muita coisa boa. E isso é uma das coisas que faz a nossa vida valer a pena. Isso vale muito, muito a pena. Mike, valorizar a vida e respeitar-se ao mesmo tempo, respeitar os outros. É isso. Essa historinha de que tem que respeitar os outros, porque isso que nós fomos ensinados, né? Que a gente tem que ter respeito, principalmente com os mais velhos, com certeza. Mas o respeito, ele começa com a gente. Se eu não sei me respeitar, eu não vou respeitar os outros. E se eu respeitar os outros em algum momento, é simplesmente por uma convenção que também foi ensinada, né? Porque a gente tem vários papéis na sociedade. A gente tem um papel na família, um papel entre os amigos, um papel lá no trabalho, um papel quando sai para fazer alguma coisa diferente. A gente muitas vezes é criticado e julgado dizendo assim, aqui tu não pode te comportar dessa forma, aqui tu tem que te comportar assim. Lá tu tem que te comportar assado. Quer dizer, tu não pode ser tu não pode ser o que é verdadeiro para ti. Tu tem que atuar conforme as pessoas vão aceitar. E gente, olha, eu amo sair, eu amo festa, assim como eu amo meditar, assim como eu amo ir para minhas palestras de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, de expansão da consciência. Eu amo uma festa, né? Tanto que eu amo carnaval. Carnaval é uma das coisas que mais me deixa feliz. E é uma coisa assim, às vezes tu vê as pessoas no meio daquela festa que é uma tristeza só. Às vezes está sorrindo, mas tu vê que aquele sorriso, ele não é verdadeiro. Porque a pessoa está simplesmente numa convenção, porque é assim que nós fomos ensinados, a não nos empoderar, a não sermos verdadeiros com a nossa vida, a não sermos verdadeiros com as nossas, com aquilo que realmente importa. E o que realmente importa na vida? O que realmente importa na vida? Quantos de nós faz essa pergunta a si mesmo? Quantos? Quantos de nós? Aqui. Elisa, querida, um beijo. Pois é. Essas coisas engessadas, essa é a minha proposta de vir aqui todo sábado fazer uma live e a gente desconstruir esse engessamento que foi feito na nossa vida. Por que a gente tem que sofrer? Quem disse que a gente tem que sofrer? Quem disse que a nossa vida tem que ser difícil, amarga? Olha quanta gente amarga na vida. Eu já escutei assim, na escola, eu já dei aula desde de criancinha, assim, desde bebê. Na verdade, quando eu trabalhei na creche, também cuidava de bebê. Mas eu já dei aula para criança desde 4 anos de idade até alunos de 60 e poucos anos. Então já passou assim, já passaram todas as faixas etárias pela minha vida. E quando tu vê assim que em todas essas faixas etárias tem pessoas às vezes de 50 e tantos anos, 60 anos, que ainda
consideram que não começaram a viver, que só sobrevivem nessa vida. E isso é muito triste, porque é um não permitir-se, é um não valorizar a vida. Gente, a nossa vida é o bem mais raro que a gente tem. Por mais que quem tem filho, por exemplo, eu tenho meu filho que eu amo infinitamente. Mas eu não posso depender só do amor do meu filho. Até porque meu filho é outra pessoa. Ele tem as vontades dele, ele tem a personalidade dele. Eu crio ele para ele seguir o que é verdadeiro para ele, não para mim. E em algum tempo atrás, eu era extremamente autoritária, sim, mas eu fui aprendendo que se verdadeiramente eu amo meu filho, eu dou asas. E se eu dou asas para ele, porque eu não dou asas para mim? Para eu viver o que é verdadeiro para mim, para eu viver o que pulsa o meu coração. E quando eu falo isso, não é nada de coisas assim, exorbitantes. É o dia a dia. É o eu me dar conta de que eu ir aqui atrás no quintal e ver uma roseira, ver uma rosa bonita nascendo, cheirosa, e cheirar aquela rosa, a grandiosidade que é aquilo. E assim como aquela rosa é uma grandiosidade, eu também sou. É eu poder brincar com o meu gato, com o meu cachorro, é eu estar sempre grudada, beijando e abraçando meu filho, é eu de vez em quando conversar com os amigos, é quando passar a pandemia poder sair de casa, voltar para as festas. Agora, também eu vejo que muita gente assim, quando a pandemia passar, povo, acorda, tu não tá vivendo esse instante? Que vida é essa que tu tá levando, que tu não tá vivendo nesse momento? Quando a pandemia passar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ok. O que significa que tu vai interagir com outras pessoas? Ok. Mas a vida não parou. Nós estamos desde março nesse isolamento ou semi-isolamento, porque ultimamente eu saio de casa raras vezes para ir ao mercado e quando o corpo solicita para ir caminhar. E às vezes eu me sinto. Ontem eu saí para caminhar e ir no mercado. E a impressão que eu tava é que eu era um ET com a máscara. Porque as pessoas não se conscientizam que os cuidados, e isso também faz parte do eu me empoderar de mim mesma. Se eu não cuido de mim, e isso trata-se de um ponto de vista que a gente chama em Access Consciousness, que é um julgamento, Lembra quando eu disse numa outra live que eu não gosto de tratar como orgulho? Muita gente não usa máscara por orgulho, para dizer que não vai usar. E isso é o quê? Isso é ignorância. Não que eu tenha o ponto de vista que eu vou ser infectada com o vírus. Não tenho. Não tenho. Mas eu sei que muita gente está apavorada, muita gente tem medo. Então,
por respeito a elas, eu uso a máscara. E também porque assim, ó, é um vírus. Se eu for no mercado, eu posso até trazer o vírus para casa e não me infectar. Mas eu posso infectar meu filho? Então, tudo isso é consciência e é um empoderamento da minha própria vida. Se eu não me respeito, eu não estou me empoderando. E a gente faz várias escolhas. A maioria das pessoas escolhem inconscientemente, não sabem nem que estão escolhendo, mas estão, porque tudo é uma escolha. Absolutamente tudo na vida é escolha. E não adianta bater o pé, não adianta dizer que não, porque eu não posso escolher isso, eu não posso escolher aquilo. Pode sim, pode escolher. Tu pode te fazer de louco e entrar na onda do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Amo Zeca Pagodinho. Mas essa levadinha aí do deixa a vida me levar, a vida leva eu, a vida vai te levar para qualquer lugar. E daí tu vai passar a vida inteira reclamando, se vitimizando e enchendo o saco dos outros. Porque a grama do vizinho é bem melhor do que a tua, porque nada dá certo na tua vida. E isso é uma escolha. Inconsciente, mas é uma escolha. Entendeu? Então, assim, quanto mais consciente da minha vida, mais empoderada eu estou. Quanto mais empoderamento cada ser humano se colocar, menos preconceito nós vamos ter. Menos violência nós vamos ter. Menos vitimização nós vamos ter. E nessa questão da vitimização, deixa eu dizer uma coisa para vocês assim que é bastante séria. Muita gente hoje em dia toma remédio. E toma remédio assim, a lá vão ter. Ou tem aqueles que o médico receitou e tomam não sei quantas unidades de remédio. Gente, quando a gente sai dessa dimensão aqui, agora foi pro céu. Não vai pro céu. A pessoa que se entope de remédio aqui é a mesma coisa da pessoa que é alcoólatra aqui, da pessoa que é drogada aqui. Ela sai dessa dimensão totalmente sem saber onde é que está, não sabe muitas vezes nem que morreu. Então, empoderar-se também é isso. É eu estar ciente, é eu estar consciente da minha vida, do meu ser infinito. É eu não deixar minha vida, deixa, amanhã eu penso. É aquela coisa assim, né? Se for algo que eu vou fazer para alguém no meu trabalho, para os amigos ou algo assim, aí eu vou lá e dou valor. Mas se é meu, amanhã eu faço. É para mim, né? Amanhã eu faço. Tu tá destruindo a tua vida dessa forma. Destruindo. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar mais alguns comentários. Hoje tá bom. Hoje tem bastante comentário. Ó. Depois eu volto mais um pouquinho pra ver, mas aqui. Aqui consegui.
Mike colocou: as convenções de comportamento que nos ensinaram fazem com que criemos personagens para cada situação e assim vamos nos afastando de nós mesmos. É exatamente isso, entendeu? Imagina tu viver a tua vida inteira com um estranho, com uma estranha. É isso que a gente faz, porque é isso que nos foi ensinado. E não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, não é culpa dos meus avós, não é culpa dos meus professores, não é culpa de quem veio antes, porque eles também aprenderam isso. Só que agora, esse momento aqui é o momento da gente desconstruir isso tudo e voltar para nós. Quando a gente medita, é essa busca. As orações que foram, não vou entrar no mérito, mas as orações e as rezas que foram muito deturpadas, né, pela religião, elas também são para isso. E a gente foi ensinado nessa questão aí das orações de pedir para que as coisas acontecem, e isso não funciona. Na verdade, o que funciona é quando eu verdadeiramente creio, tenho fé de que aquilo já aconteceu, aquilo acontece. E é para isso que serve a reza. Se tu ficar no se Deus quiser, Deus quer, escolhe absolutamente o melhor para cada um de nós sempre. E para quem não acredita em Deus, o universo ou a vida, a questão é: eu me comprometo com isso? Eu verdadeiramente escolho isso para mim? Isso é se empoderar. Vamos ver que tem mais um pouquinho aqui. Ó, o Marne escreveu: somos fantoches desse mundo. Mas a gente pode destruir e descriar isso. Agora, nesse exato momento. A cada batida do nosso coração, a gente pode fazer uma escolha diferente para a nossa vida. E a cada 10 segundos, escolhe diferente. Ah, não deu certo isso aqui? Escolhe diferente. Porque também nos foi ensinado que a gente não pode. Ah, mas se tu fica escolhendo, é porque tu é leviana, porque tu não tem palavra, porque tu não isso, porque tu não aquilo. Não é nesse sentido. É no sentido de por que eu vou escolher o que vai destruir com a minha vida. Ah, porque eu sou amiga da fulana, então quer dizer que se a fulana tá numa depressão profunda, várias pessoas estão ajudando, contribuindo para que ela saia da depressão e ela continua se vitimizando, inclusive indo pro Facebook, falando e chorando as pitangas de que ninguém olha para ela, ninguém cuida dela, que não tem amigo, mesmo que as pessoas estejam ali ajudando ela, porque a pessoa não enxerga, a pessoa entra naquele papel de vítima, a pessoa se desempodera tanto de si mesma que só quer receber um colinho. E daí a grande Cristina Cairo, né, que trabalha com a linguagem, com as linguagens do corpo, ela sempre diz: o ofurô de cocô, ele é bem quentinho. E tanta gente gosta de ficar dentro dele. Eu mesma
Já fiquei dentro desse ofurô de cocô bastante tempo, até que um dia eu disse pra mim mesma, deu, né? Chegou? Essa vida aqui é só uma. Ou tu te orienta e vai cuidar dela, ou ninguém vai cuidar. Porque mesmo as pessoas que estão querendo te ajudar, tu não tá enxergando. Tu só tá reclamando e te vitimizando. Então, assim, quando a gente vê ali no Facebook aquela questão de tem que entender que o pessoal com depressão. Gente, eu compreendo tudo isso. Eu passei por tudo isso. Só que assim, ó, quanto mais coitadinha tu fizer aquela pessoa, mais ela se afunda. Mais ela se afunda. Porque o ser humano gosta de dramatizar, adora um trauma. E todos nós gostamos disso, porque nós fomos ensinados a viver dessa forma, com trauma e drama, o tempo todo. Sabe? Uma tempestade num copinho d'água. A gente foi ensinado, doutrinado a viver no trauma e drama. Então, com certeza que é visto como, mas tu tem que ver, coitadinha. No momento em que tu chama qualquer pessoa de coitadinha, tu tá destruindo com aquela pessoa. Tu tá dizendo pra ela que ela não tem capacidade, que ela não tem potencial pra sair daquela merda que ela tá. E todos, absolutamente todos nós temos condições de sair. Todos. Cada um de nós pode sair da porcariada que a gente faz. E, veja bem, se responsabiliza. Porque se a vida tá uma caca, fui eu, foi tu que se colocou naquilo ali. Não, mas é porque meu pai era assim e daí eu peguei aquele problema pra mim. Escolhe sair disso. Não, mas é que o meu marido me faz assim, meu marido tá sempre me maltratando. O que tu faz ainda nesse casamento? E sabe por que ele te trata assim? Porque tu não te respeita. Botei os filhos no mundo e agora ninguém quer saber de mim, tô aqui doente, precisando de ajuda, ninguém me ajuda. Tu passou a vida inteira mostrando para os teus filhos, inconscientemente, é claro, mas que a tua vida não tinha valor. É isso que tu tá tendo de volta. E são essas coisas que a gente não compreende, que a gente não se abre para expandir a consciência. Todos os dias, hoje eu tô no dia, acho que 49, do momentinho da pergunta, que é a gente treinar, fazer pergunta pra gente mesmo. Várias perguntas já repeti, porque elas são necessárias para que a gente comece a se dar conta do que a gente está fazendo com a nossa vida. E é só uma questão de escolha. O que eu escolho para minha vida? Ficar chorando, me lamuriando, reclamando? Ou tendo uma visão mais ampla e criando coisas que realmente são verdadeiras para mim, que realmente vão criar mais para mim. Agora me veio muito a questão do dinheiro, que dinheiro é uma energia, minha gente, e dinheiro corre atrás da energia da alegria. E o que a gente aprendeu? Que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é mau, que a gente tem que correr do dinheiro como o diabo corre da cruz.
Então, assim, aí tu vê aquela pessoa que diz assim, ó, eu me mato trabalhando, meu salário é muito bom, mas eu não vejo nem a cor, porque vai tudo pelo ralo. Por quê? Porque tu tá desconvidando o dinheiro, assim como tu tá desconvidando a alegria da tua vida. E tem uma levada assim, já bem de bastante tempo, né? Aquele ditadinho assim, ah, mas se eu tô ruim, tu tá pior, eu tô no lucro. Eu já escutei muito disso. E as pessoas acham isso bacana, legal. Quer dizer, vamos nos afundar conjuntamente no ofurô de cocô para nos sentirmos bem quentinhos ali e ficar ali só reclamando. É, é muito desvalorizar a vida. Chega a ser um sacrilégio isso. É não dar valor nenhum à vida. O que é mais valoroso? É a tua vida? Ou são as reclamações? Ou é tu querer estar certo sempre em todas as circunstâncias? Antigamente eu tinha muito disso. Eu tinha que estar certa. E hoje eu vejo assim que isso é só um ponto de vista. E é um ponto de vista que fecha no meu corpo, que fecha a minha mente e faz o meu ego desgovernado se enlouquecer. Porque um ego desgovernado faz com que a gente só faça bobagem. Porque qual é a função dele? É nos proteger. Então, se o papel dele é nos proteger, ele tá sempre fazendo com que tu não te arrisque na vida. Então, assim, tá, tu tá no trabalho agora em tal empresa. Ah, tu tá bem até. Mas tu recebeu um convite para ir para uma outra empresa que é muito melhor, que vai te valorizar. Aí teu ego começa. Ah, mas não sei, hein? Olha, é melhor tu pensar bem antes de ir. Vai que não dá certo lá. Mesmo que tu reclame todo santo dia da empresa que tu esteja. Porque qual é o papel do ego? É te proteger. Então, ele vai tentar te convencer de que é melhor tu ficar ali do que tu te arriscar e conseguir algo melhor para ti. E daí tu te desempodera. E daí sabe qual é o sentimento que vem? Inconsciente. Às vezes até é consciente, mas na maioria das vezes é inconsciente. É que tu é fraco, tu é covarde, que tu nunca vai até o final, que tu não tem valor, que tu nada e morre na praia. Isso é se desempoderar. Só que isso também a gente foi ensinado. Isso também a gente foi ensinado. Através dos gestos, das falas. Não é que alguém disse assim, ó, é assim, assim, assado. Não. É uma coisa muito inconsciente a forma com que a gente foi criado para viver. E eu acompanho um pouco assim da educação nos países escandinavos, e a gente fala tanto que lá os países são tão evoluídos e tal, porque lá eles aprendem na escola a ser autônomos,
o que é autonomia? É eu agir por mim mesma, né? E a autonomia, a trabalhar coletivamente, tudo aquilo que é necessário para a gente viver tranquilamente numa sociedade, eles têm isso na escola. Aqui a gente não tem. Aqui a gente não tem. Tanto que aqui eu me lembro quando eu era criança e até uma parte assim da minha adolescência de escutar muito do pessoal mais antigo, mais velho, que tu não pensa muito porque tu vai enlouquecer. E daí quando eu fiz a pós-graduação de arte-terapia, a gente estuda muito a questão da loucura. E vários estágios a gente fazia no São Pedro. E quando tu começa a escutar as histórias das pessoas que moram, não sei se hoje ainda eles moram lá, mas que moravam lá, era assim. Eu até tenho um livro de uma das pacientes, que na verdade ela nem era paciente, porque ela enlouqueceu lá dentro, digamos assim. Ela foi colocada lá dentro, lá no final dos anos 50, pelo pai, que não aceitava que ela namorasse um rapaz que ele não queria. Então, qual era a solução? Colocou ela no manicômio. Assim como várias outras histórias de pessoas que não eram loucas, mas como eram diferentes, como queriam fazer o que quisessem, eram colocadas lá. E gente, olha, na história, a Nise de Oliveira, a doutora Nise de Oliveira, que é assim a precursora da arte-terapia aqui no Brasil, uma grande psiquiatra, tem até o filme dela, se alguém se interessar. Ela conta muito sobre isso, entendeu? De pessoas que foram jogadas para dentro dos manicômios e que acabaram enlouquecendo por conta de não se adequarem à sociedade. Então, assim, ó, para ver o quanto a gente se mutila, o quanto a gente se mutila para ser normal ali na rua, na sociedade, com a família, com os amigos. E entre os meus amigos até tem umas coisas assim que alguns compreendem e outros não. Eu sempre digo, quando me perguntam alguma coisa, tu verdadeiramente quer saber o que eu penso sobre isso? Porque não é a resposta que tu quer receber. E eu não vou te falar algo só para te agradar, para dizer que sou amiga, porque daí eu não tô sendo amiga. Eu tô sendo uma falsa. Então, se tu quer saber a minha resposta, eu te dou. Mas se tu quer que eu verbalize o que tu quer escutar, sem chance. Então é uma coisa assim, a gente foi muito... E eu sempre sofri muito com isso desde a infância. Porque eu sempre fui a bocuda. A minha amiga Tati Silva, Tati Faustino, que foi minha maior supervisora na escola, ela sempre dizia, ai Carla, mas tu é super sincera, né? Eu digo, mas criatura, tu quer que eu faça o quê? Que eu minta pra pessoa? Não dá. Não dá. Talvez até eu pudesse usar umas palavrinhas, mas só que
Também já me dei conta que quando tu usa umas palavrinhas mais levezinhas para falar, a pessoa não se dá conta, não cai a ficha. Então, melhor falar a verdade. Então é isso, gente. A gente foi desensinado a se empoderar da nossa vida. E isso é gritante. E queiram acreditar ou não, a pandemia veio para que hoje de meio-dia eu tava arrumando ali a cozinha e daí começou a vir assim os insights e clarear algumas coisas assim, porque eu tô todo instante perguntando, né, pro Covid-19 o que ele veio nos trazer de ensinamento, quais são os presentes que ele nos traz. E é isso. E isso é o principal. A gente tá tendo tempo agora para olhar para dentro de nós. A gente tem esse tempo. Sabe aquele tempo que antes a gente dizia que não tinha, porque estava trabalhando, estudando, estava fora de casa, pegando ônibus, estava no trânsito, estava aqui, estava ali, ou estava nas festas. Agora a gente tem esse tempo para olhar para dentro de nós mesmos e ver o que é verdadeiro, o que faz pulsar o meu coração, o que é verdadeiro para minha vida. É eu literalmente perguntar à vida, minha vida, o que é verdadeiro para ti? Corpo, qual é a forma que tu quer ter? Sim, porque a maioria de nós também foi ensinada a escravizar o corpo, né? Tem gente que só sente o corpo quando fica doente. Só que a doença física, ela começa na energia, no nosso campo energético. E acontece justamente por esse desempoderamento. Por esse desempoderamento. Quando eu não dou valor à minha vida, se eu tiver ali uma doença aqui, uma doença ali, tanto faz. Tanto faz. Só mais uma doencinha. Então vamos resgatar isso. Vamos buscar isso. A gente está tendo agora esse tempo tão precioso para gente fazer um resgate da nossa alma, do ser infinito que nós somos. Não queira estar certo, até porque assim, ó, quando a gente bate o pé que tá certo numa coisa, quase sempre depois a gente se dá conta de que não tá certo. E daí, tu bateu o pé por orgulho, e daí por orgulho, tu não vai nem pedir desculpa por ter feito uma coisa equivocada, errada. Já que a gente vive na polaridade do bem e do mal, né? Que também é uma bobagem. Porque cada obstáculo que tá na nossa vida tá ali por um devido motivo pra gente ultrapassá-lo. Porque cada um de nós tem esse potencial. Bacana isso, né? Todos os obstáculos que estão na minha vida, eles estão aqui para eu ultrapassá-los. Isso é muito show. Quando a gente se conscientiza disso, no Access Consciousness tem uma das classes, um dos cursos que é conversando com entidade. Mas não é a entidade da forma como a gente tem aí fora. Tudo é energia. Se tudo é energia, tudo é entidade. Essa caneta é uma entidade, eu sou uma entidade, esse óculos é uma entidade. Quando tu começa a conversar, por exemplo assim, corpo, que roupa tu quer?
vestir hoje? Qual roupa vai ser mais confortável para ti hoje? Às vezes parece que a gente põe uma roupa achando linda, maravilhosa e ela acontece alguma coisa que a gente não se sente bem. Por quê? Porque a gente não escutou o nosso saber. E o nosso corpo, assim como ele fica impregnado com as doenças que começam no campo energético, através dos sentimentos, dos pensamentos, também das emoções, ele traz um saber. Ele traz todo o saber que cada um de nós necessita. Ele traz o saber. Nosso corpo é o nosso ser infinito, ele tem resposta para tudo. Sabe quando a gente corta com uma faca e dali 2, 3 dias fechou? É o nosso corpo se curando. A cura, eu posso me curar. Eu digo sempre assim que eu trabalho com as energias do reiki, do presente, trago a consciência com as ferramentas de Access Consciousness, mas eu não tenho como curar ninguém. Eu tenho como demonstrar, né, como facilitar para a pessoa encontrar o caminho dela. Mas ela só vai abrir e iluminar o caminho se ela escolher, se isso for uma escolha dela, porque senão fica batendo cabeça. E daí assim, aquela coisa que a gente vê, ai, fulano vai no terapeuta 10 anos e continua igual, porque na verdade a pessoa não quer mudar, a pessoa simplesmente quer uma bengala para dizer que faz, mas para continuar reclamando. Isso causa um desempoderamento fenomenal. Eu sou uma terapeuta que eu quero que as pessoas voem. Porque isso é estar na consciência. Quando eu necessito que segurar as pessoas para ficarem aqui fazendo os tratamentos comigo, só comigo, é porque eu não estou conseguindo expandir a consciência delas. Ser uma facilitação para que elas expandam a sua consciência. E pior, não estou expandindo a minha consciência. Isso desempodera. Então são várias coisas assim que a gente muitas vezes desconhece porque não são faladas, porque não são pensadas. Muita coisa do que expandiu minha consciência quando eu comecei a fazer as perguntas. Quando eu comecei a fazer as perguntas e há décadas eu já usava isso, mas nem me dava conta. E esses dias eu tava assim, pensando, né? Porque eu é uma coisa assim, ó, assim como eu tô aqui, eu já tô pensando na minha vida há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás. E eu enxergo aquilo exatamente como aconteceu, às vezes. Então é uma coisa assim, ó, de ver que em alguns momentos, todas as vezes que eu fiz as perguntas, o universo me respondeu, Deus me respondeu, eu me respondi. Coisas que dá pra gente dizer que são milagres, que jamais aconteceriam. E nós, cada um de nós tem essa
potencialidade de fazer essas mágicas na nossa vida. O que nos requer para que isso aconteça é a gente sair do julgamento em relação às pessoas, às situações e principalmente ao nosso auto-julgamento. A gente é tão cruel com a gente mesmo quando a gente fica no auto-julgamento. A gente é cruel. Sabe aquilo que a gente diz assim, que não faria nem... Antigamente se usava muito, atualmente já não se usa mais porque é politicamente errado. Não estou dizendo que isso é certo nem errado. Estou só fazendo um comentário que antigamente se falava muito. Que não se trata nenhum cachorro assim. Hoje, na verdade, eu sempre tive a consciência de que qualquer ser é importante. E eu não sou melhor do que ninguém. Não sei porquê. Aliás, isso é uma coisa que a minha consciência um dia ainda vou expandir bastante para saber de onde que o ser humano acha que ele é melhor do que qualquer outro ser vivo. E que só existe vida aqui na Terra. Né? Porque isso é meu ponto de vista. Mas para mim é o cúmulo da ignorância. Então, assim, são coisas que a gente não se pergunta, porque funde a cabeça, né? Vamos ver mais algumas coisas aqui. Viram que eu falo demais e às vezes eu me esqueço. Amadá, deixar o vitimismo de lado. Sim, sempre deixar o vitimismo de lado. Olha que interessante, olha isso aqui, ó. A Madalena. Eu choro e me vitimizo com tempo marcado, máximo 30 minutos. Chega, bola pra frente, tem uma vida pela frente para ser feliz. É isso. Porque assim, ó, tem momentos em que a gente fica triste, tem momentos em que a gente fica pé da vida com as situações que acontecem. Tem momentos em que a gente fica assim com uma raiva profunda, às vezes da gente mesma, às vezes dos outros, de alguma situação. Tem momento de vários sentimentos, só que a questão é, eu vou ficar naquele sentimento? Tem gente que passa uma vida inteira odiando uma pessoa especificamente e não sabe nem... Aí tu pergunta, mas por que mesmo tu odeia tanto fulano? Bah, nem sei. Mas ele aprontou pra mim lá numa época. Eu já presenciei uma fala dessas. Então tu passa uma vida inteira remoendo mágoa, raiva. Isso tudo causa câncer. Inclusive a medicina tradicional já aceita isso, tá? Então comecem a cuidar dessas mágoas, desses remorsos, dessa raiva que não quer sair. Sabe aquele povo que adora ficar vomitando no Facebook coisa ruim? Metendo pau nos outros, julgando os outros. Tem umas pessoas que chega a ser até hilário, porque mete o pau aqui, semana que vem tá ali fazendo a mesma coisa. Sabe? O que tu tá acrescentando na tua vida? Tu tá te desempoderando. Eu vou dar um exemplo assim do que acontece comigo. A minha mãe, ela foi para outra dimensão agora em dezembro. A nossa ligação é muito forte. E eu sinto ela comigo. Na verdade, todos os nossos entes estão conosco sempre. É que a gente não dá abertura para sentir. Agora sim, ó. Assim como a Madá, que fica aquele tempo, né?
Quando me vem assim aquela saudade enorme que dá uma vontade de beijar e abraçar e tá em volta, eu choro. Aí é como se tivesse uma varinha mágica e a minha mãe viesse assim no meu ouvido e dissesse: tá, minha filha, deu, né? Tu já chorou bastante. Agora é pra ser feliz. Chega de chorar. E é todas as vezes que eu caio, que eu vou cair naquela tristeza, ela vem. Não. Não é assim. Chorou, agora deu. E é isso que a gente precisa aprender, a sair desses momentos assim. Quem vive um luto profundo não tá vivendo e não tá deixando descansar quem passou para outra dimensão. Porque a nossa ligação ela é energética. Então, se tu fica o tempo todo, se eu ficar o tempo todo chorando por conta da minha mãe e do meu pai não estarem mais aqui comigo, eles vão estar sofrendo junto comigo. Isso é o cúmulo do egoísmo de quem tá aqui. Desculpa se alguém vai se sentir agora ofendido, mas é o cúmulo do egoísmo. Isso é se desempoderar totalmente. Ah, mas eu não fiz tudo que eu podia fazer. Paciência, sabe? Conversa energeticamente com essa pessoa. Se tiver que pedir desculpa, pede desculpa. Se nunca demonstrou todo o amor que tinha por ela, fala. Conversa como se a pessoa estivesse ali contigo. Resolve aquilo. Pode parecer bobagem, mas isso dá uma paz interior muito grande. Isso dá uma paz muito grande. E isso reverbera amor em nós. Fala para a pessoa o quão grato, o quão grata tu é por tudo que ela contribuiu na tua vida. Ah, mas minha mãe era muito ruim para mim. E daí ela te deu a vida, só por isso tu já deveria ser muito grato. Vê como a gente foi doutrinado a ver o lado ruim das coisas. Isso tudo a gente precisa urgentemente destruir e descriar na nossa vida, para ter uma vida mais harmoniosa, porque todos nós merecemos uma vida harmoniosa. Deixa eu ver o que mais aqui. O Marney. A melhor saída é fazer umas aulas com o Mike Carvalho. Ah, eu concordo. Eu concordo, porque as aulas do Mike, danças de salão, todo o aparato que ele tem lá na Frisson, fazem com que a gente dê um up na vida. E assim, ó, quando a gente coloca a nossa vibração lá pra cima, o que é colocar a vibração lá pra cima? É não ficar com pensamento ruim, já que a gente vive na polaridade, né? Eu já tô saindo disso, mas a maioria das pessoas vive na polaridade. É largar os pensamentos ruins, é sair do vitimismo. Ou deu aquela tristeza, vivencia aquilo, se dá um tempo e cortou. Chega. Sabe? Não ficar no sentimentalismo de no trauma, no drama. Isso destrói nossa vida. Isso destrói nossa vida. E a dança, o que é? A dança é a gente vivenciar o nosso corpo. E o nosso corpo é o nosso templo sagrado. O nosso corpo é nosso templo sagrado. E ele necessita do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso respeito e de diversão. Quanto mais divertida for uma vida,
quanto mais alegre for uma vida, quanto mais gratidão a gente tiver pela nossa própria vida, mais gratidão a gente vai ter pela vida dos outros, por tudo que a gente tem, né? Então, assim, essas coisas fazem elevar a nossa vibração. E a dança, além de tudo, ainda, né? Sou professora de educação física. A dança, o que ela faz? Ela faz com que quando tu tá dançando ali, entregue aquela situação, tu vai produzindo hormônios, enzimas, né? Que te causam prazer, bem-estar. Então, assim, dançar, qualquer tipo de atividade física que tu faça e tu te dedique com aquilo com prazer, às vezes até se tu não gosta no início, quando tu vê, tu já tá indo. Por isso que muita gente começa para agradar o marido, para agradar a esposa, namorada, amigo, e depois segue adiante. Por quê? Porque faz produzir esses hormônios, essas enzimas, tá? Que mais? Luciana Rosa. Oi, adorei te ouvir. Tenho uma filha com 20 anos depressiva e entendi que para ela sair da depressão não precisa entrar para uma denominação religiosa. Gente, olha só. Eu não tenho religião. Tenho uma fé em Deus inabalável. Sempre tive, desde criança bem pequena. Eu ia sozinha para missa quando eu tinha 6, 7 anos de idade. E é uma coisa assim, ó. O ser humano, ele é muito ligado na questão de dar continuidade, que por um outro lado a gente poderia dizer se vicia, tá? A depressão, tem muita gente que se viciou em ser depressiva, assim como algumas pessoas se viciaram em drogas, ai, agora me fugiu a palavra, não permissivas, né? Não permitidas. Assim como tem gente que é viciada em álcool, assim como tem gente que é viciada em jogo, em sexo, em várias coisas. Tem gente que é viciada em remédio. E a religião, em alguns casos, também serve como um vício, porque tu só tá trocando os 6 por meia dúzia, né? Enquanto tu tá ali, mas na verdade a pessoa não tá consciente. Então, assim, ó, se em algum momento tiver ela se sentir fragilizada, ela volta para aquele vício antigo, ou fica as duas coisas em paralelo. Então, o que é importante para quem está depressivo, por exemplo, é começar a ver assim, ó, as coisas mais basiquinhas assim. Quando eu não estava em depressão, o que eu gostava de fazer? Ah, eu gostava de cozinhar, então vai cozinhar. Ah, eu gostava de caminhar. A gente está em tempos difíceis de pandemia, mas coloca a máscara, vai caminhar. Não precisa ter contato com ninguém. Quando eu saio para caminhar, eu não tenho contato com ninguém. E se eu vejo que vem alguém que vai cruzar comigo, se dá, eu até atravesso a rua. Então é uma questão assim, ó. Só que tem que se colocar na permissão, né? Na permissão de estar fazendo, porque no início não é fácil. A vontade que dá para muita gente é só ficar embaixo das cobertas, na escuridão, sem falar com ninguém,
sem fazer nada, e aquilo vai fazendo com que a pessoa se sinta cada vez pior, se desempoderando cada vez mais da própria vida, achando que a vida não tem valor. Eu tive uma paciente uma certa vez, que também foi minha aluna, que ela me fez um relato que ela tomou assim, ó, ela já tomava umas 4, 5 fluoxetina, e tinha mais algum ali que ela tomava. Aí um dia deu um desespero nela, ela tomou, acho que foi 11 fluoxetina de uma vez só. Diz que ficou deitada no sofá, não conseguia se mexer, a família toda desesperada, não sabia o que fazer, achando que ela estava morrendo. E ela me dizia só assim, ó, eu escutava tudo que eles falavam, eu estava desesperada, mas eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada. Eu me dei conta da porcariada que eu estava fazendo na minha vida. Meus filhos ali desesperados, meu marido desesperado, e eu ali só escutando. Era a única coisa que eu conseguia fazer. Então assim, ó, isso é não dar valor para a vida. Isso é não dar valor para a vida. A vida é o bem mais raro que a gente tem. E ela precisa ser valorizada. E assim como eu saí da depressão, toda e qualquer pessoa pode sair. Tem momentos, por exemplo, agora durante a pandemia, em vários momentos eu acordava já na tristeza, porque somos todos um, então energeticamente todos estamos ligados. Como eu tenho as ferramentas para utilizar, no caso da Access Consciousness, eu fazia pergunta, né? Se era meu aquilo, aquela tristeza toda, e não era. E daí eu fazia a limpeza e saía, acabava aquilo, sabe? E é instantâneo o negócio. Só que a pessoa precisa estar em permissão, a pessoa precisa se permitir sair daquele estado. Tem gente, muita gente, que adora estar no papel de vítima. Muita gente que adora estar no papel de vítima. E se tu fala qualquer coisa, elas ficam furiosas. Furiosas. Eu já tive amigas que me disseram assim, tu é bem minha amiga mesmo. Sinto muito. Eu não vou te ajudar a te enfiar ainda mais no buraco, te tratando como coitadinha. Isso não é ser amigo. Na verdade, isso serviria até tratando na polaridade do bem e do mal, é como se eu fosse uma inimiga. E na verdade, essas pessoas são inimigas de si mesmas. Porque é um matar-se a cada dia um pouquinho. O corpo continua ali, mas eu vou me matando gradualmente. Eu vou me mutilando gradualmente. E eu volto a dizer, a vida é tão rara pra gente fazer isso, né? Como ajudar uma pessoa que só se vitimiza? Olha, quando eu estava na escola ainda, o que eu usava muito? Hoje eu utilizo basicamente as ferramentas de Access Consciousness, de todos os cursos que eu já fiz e ainda vou fazer, mas já estou estudando, né? Mas na época em que eu estava na escola, e era uma escola onde tinha briga todo santo dia dos alunos, era assim um vucu-vucu. Naquela época, mesmo sem conhecer o Ho Oponopono, eu só conhecia as 4 frases do Ho Oponopono, que é: sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Eu passava o dia inteiro falando isso.
o dia inteiro, o dia inteiro. Eu só interrompia quando eu tinha que falar com algum aluno, com algum professor, com a diretora, com as funcionárias, porque senão eu estava ali. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Por quê? Porque essa oração, ela vem lá do Havaí e foi criada pela Morna Simeona, que era uma curandeira lá, né? E quando tu faz isso, tu tá limpando em ti todas as tuas memórias, e são memórias assim dessa e de outras vidas, independente de quem acredita ou não em outras vidas, dos nossos ancestrais, vamos dizer assim, né? Dos nossos avós, bisavós, tataravós, todo mundo que veio antes. E eu passava o dia inteiro fazendo. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Na época eu trabalhava como supervisora, mas eu atendia muitos alunos quando eles eram tirados da sala. E eu dava para eles. Vou escrever aqui, tu vai fazer. Vários deles me diziam, ai Sora, quando eu fico com raiva eu começo a fazer aquele teu Ho'oponopono. Eles não sabiam nem falar o nome. Eu começo a fazer aquele teu Ho'oponopono. Sabe que daí me alivia. Aí eu dizia, então continua, então continua, então continua. Então assim, uma das coisas mais simples que tem é fazer o Ho'oponopono. Hoje já tem até um novo conjunto de frases que a gente fala, mas que eu também faço, mas para mim sempre esse primeiro, que é da Morna Simeona, que é quem trouxe o Ho'oponopono a essa realidade, é o que eu utilizo. Divindade limpa em mim toda e qualquer sentimento, julgamento, pensamento que eu tenha. Daí tu pode colocar contra tal pessoa ou em tal situação. Tu vê o que tu quer limpar e começa a limpar. No caso da filha, não é que ela tenha contra ti, entendeu? Mas é que tu limpando em ti, tu vai estar contribuindo para o campo energético dela se limpar também. Essa semana até eu vou colocar um videozinho pequenininho, acho que segunda-feira, se eu não me engano, com o enunciado direitinho, né? De como tu faz. É mais ou menos isso que eu disse, mas acho que tá faltando alguma coisa. E as 3 frases. Gente, isso é assim fantástico. É uma limpeza energética que a gente pode fazer todos os dias, todos os dias. Na verdade, eu uso praticamente todas as ferramentas que eu tenho de Access Consciousness e uso o Ho'oponopono e uso várias outras técnicas que eu aprendi. Me auto-aplico o Reiki, me auto-aplico a energia do presente, que é outra energia assim poderosíssima, que eu me curei de uma infecção urinária de mais de 20 anos. Então assim, eu estar aberta para me curar, para ter essa consciência de que eu sou a minha cura. E daí fazer. E daí assim, a ferramenta que tu vai utilizar, a técnica que tu vai utilizar, aí tu vê o que tu te sente melhor, né? Que mais? Vamos ver se tem mais alguém aqui. Já é quase 5h30. Na minha mente eu ia fazer 1 hora hoje só e já estamos a quase 1h30. Então assim, minha gente amada, gratidão por cada um de vocês que está, que esteve ou que estará assistindo esse vídeo. Eu sou assim imensamente grata a Deus para poder estar aqui cumprindo a minha missão nessa vida
e poder contribuir de repente de alguma forma com algumas pessoas, pelo menos, né? E que isso se expanda. Se vocês sabem de alguém que necessita se empoderar mais de si mesmo, também me contribuam comigo, né? Enviem para essas pessoas. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Aliás, todas as minhas lives eu tô colocando no YouTube. Se vocês puderem ser uma contribuição comigo e irem lá se inscrever, até para eu poder começar a fazer as minhas lives, e tem algumas aulas que eu quero fazer que é bem mais fácil pra gente no YouTube do que no Facebook e no Instagram. Então eu peço essa contribuição para vocês. Gratidão, 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 gratidão imensa por cada um de vocês aqui. Espero ter contribuído, espero ter expandido um pouco mais a consciência, porque quando a gente expande a nossa consciência é a liberdade. Expansão da consciência é quando, como se tu escutasse a voz de Deus diretamente a ti, porque tu não tem mais que ver para crer, tu crê antes da coisa acontecer, porque quando tu acredita, a coisa já está feita, vai se materializar no momento em que cada um de nós está pronto para receber isso, mas vai acontecer, só que é no tempo de Deus, no tempo do universo, porque quando a gente coloca num patamar assim de quando eu quero, não é o nosso ser infinito que está se manifestando, é a nossa mente através do nosso ego desgovernado, que quer mandar e que na verdade só atravanca a nossa vida. A partir do momento em que a gente consegue expandir a consciência, a gente coloca o nosso ego no devido lugar de empoderamento, não para competir com os outros, não para ser melhor que os outros, mas para ser o melhor que a gente pode ser. E é dessa forma que cada um de nós tem para contribuir para um mundo melhor, para acabar com os preconceitos, para acabar com a violência, para acabar com todas as injustiças. É a única forma. Não tem como eu achar que fulano, beltrano, ciclano tem que se modificar para que a minha vida melhore. Cara, isso é ilusão pura. Isso jamais vai acontecer. Nunca. E daí é muito interessante, se alguém gosta assim de estudar, é estudar a história de Gandhi, por exemplo. Gandhi movimentou milhões de pessoas na Índia pela libertação do país, da Inglaterra, fazendo a paz. Não levantou uma arma. Em momento algum falou em luta. Era só paz. Então, assim, tem como a gente melhorar. Só que cada um de nós é uma sementinha para isso. Eu faço a minha parte, cada um de vocês faz a sua parte. Qualquer coisa fora disso é ilusão. É pura ilusão. Só que daí tem um negócio assim, né? O ser humano adora se iludir. É uma escolha. Cada um de nós pode escolher. Então, tá, minha gente amada?
Um grande beijo, me acompanhem aí nas redes sociais. Estou postando alguns vídeos, estou revisitando alguns vídeos curtinhos que eu fiz ainda lá no meu consultório. Estou dando uma repaginada e me acompanhem aqui no Facebook, na minha página Espaço Alecrim Dourado, no meu perfil no Instagram e lá no YouTube. Por favor, contribuam comigo se inscrevendo no meu canal, assistam os vídeos se acharem que é relevante. Se puderem, dê um like, né, quem gostar. Se não gostar também não precisa dar, ou se quiser dar um dislike, dê. Deixem os comentários de vocês lá, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus. E lembra, Deus escolhe o melhor para nós sempre. Qual é a tua escolha para a tua vida? É ser o melhor de ti, para ti e para a humanidade? Ou é continuar a ficar batendo cabeça, competindo com os outros, reclamando, julgando, se vitimizando? Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchauzinho.